Então, oi pessoal, eu sou a Bianca, sou coordenadora do projeto 1230 da UFSC e esse é o nosso Talk Show 1230. Essa é a nossa primeira edição, é a primeira vez, primeira banda entrevistada, e a gente já começa com um pessoal super bacana da Grilo e os Mosquitos, esse super power trio instrumental, e gostaria muito de agradecer a presença de vocês. A gente tem aqui então o Gustavo Grilo, que é o baterista da banda, estamos com Pedro Gerner, que é o guitarrista, e o João Peters, que é o contrabaixista do trio, e também contamos com a presença da querida Emanuele Dalsasso, que é a produtora do trio. Então, gente, muito obrigada mesmo pela presença, a gente está muito feliz de poder começar o Talk Show 1230 entrevistando vocês e conhecendo um pouquinho mais de vocês também. Bom, então a gente, nessa conversa, vamos falar sobre um pouco dos trabalhos de vocês, mais antigos, mais recentes, curiosidades também sobre a banda, e para todo mundo que está acompanhando a gente no projeto 1230, a gente pede que também sigam as redes sociais da Grilo e os Mosquitos, que a gente... Então, queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre como foi o início dessa banda, como é que foi o encontro de vocês, desse trio. Com vocês a palavra. A gente estudava na UDESC, né, os três, e eu já conhecia o Grilo de antes, toquei muitos anos com o Grilo numa outra banda que a gente tinha nas antigas, que não existe mais, que era Flangos Bangos, e eu já conhecia o João meio de vista, assim, na verdade, né, meio de vista, de internet, de outras pessoas, e aí fui conhecer ele para valer mesmo na UDESC. É engraçado, assim, eu acho que foi um processo tão natural que é difícil para mim, pelo menos, entrar em muitos detalhes, mas eu lembro, assim, que a gente fazia parte de uma turma, de uma galera que cada vez mais vinha se interessando por música instrumental. Mas a gente não tinha muita experiência, eu não tinha muito, acho que todos nós, né, a gente meio que estava botando o pezinho na água pela primeira vez na música instrumental nessa época, assim, eu até já escutava algumas coisas de jazz, de música brasileira, de fusion, de vários subestilos de música instrumental, né? Mas não tocava muito na época. Eu era mais acostumado com canção, com as bandas que tinha letra e tal. E a gente tinha um ponto de encontro, isso a gente conta ali nos nossos vídeos, né? A gente tinha um ponto de encontro que era o Bar do Pacheco, do lado da UDESC, que era onde juntava muita gente da universidade, da UDESC, e muita galera da música, do teatro, das artes. Então ali era um polo de... Eu não sei se o certo seria dizer produção artística, mas de efervescência, de contatos, de network, da galera se conhecendo, em um lugar onde a gente podia tocar da forma que a gente quisesse, sem se preocupar com nada. E isso meio que foi... O começo da banda tinha essa proposta. Assim, a gente queria uma banda que não tivesse muitas caixinhas, muita fórmula de como fazer as coisas. Começou como uma espécie de laboratório para colocar em prática suas próprias vontades, vamos dizer assim, musicais, e ter novas experiências. Sobre o começo do começo, bem, eu e o Pedro, a gente toca junto desde 2011, eu acho. Nessa banda chamada Flangos Bangos, a qual, na verdade, é muito engraçado, porque eu só entrei nessa banda porque a minha mãe, quando ela estava na faculdade, anos atrás, ela tinha uma melhor amiga, e daí, anos depois, esse filho da melhor amiga dela, que era amigo do Pedro, tinha uma banda, e daí meio que, o baterista saiu, e daí teve um espaço, daí minha mãe falou comigo, daí eu entrei nessa banda sem conhecer ninguém, e acabou fechando super o rolê, assim, tudo, a mentalidade, assim, a vibe, as ideias, tudo fechou muito bem. E a gente levou essa relação, né, durante vários anos, e depois que a banda acabou, o Pedro, a gente se olhou e falou, tá, a gente quer tocar várias coisas, quer fazer várias coisas,
vamos fazer, né? E daí, nesse momento, a gente estava entrando no Udesc. Eu estava entrando, na verdade, para História, eu sou formado em História. Então, mas bem, a gente estava naquele lugar, assim, e o Peters eu também conhecia já de alguns anos atrás, porque eu fui numa festa, num vizinho dele, e esse vizinho dele, o pai dele tinha uma banda. E daí tinha uns instrumentos, assim, tipo, na garagem. E daí a gente tava no meio da festa, eu desci pra tocar uma bateria, e apareceu o Peters. E a gente tocou, sei lá, Seven Nation Army, uma coisa assim, né? E daí a gente se conheceu, tipo, muito tempo. Tipo, o Peters tinha o quê? 14 anos, eu acho. Muito tempo antes de fazer a banda. E daí... Tô sabendo disso agora. Como assim, agora também, cara. Tá? Momento de revelação, assim, maravilhoso. Já falei isso várias vezes. Ou então eu só não lembrava. Continua. Olha esse arquivo. O arquivo da Grilo e os Mosquitos, hein, pessoal? Então. Vou fazer um arquivo confidencial aqui. Chamar as pessoas aí pra fazer um depoimento, né? De quem tava na festa. Não. Prefiro que não. Daí o Peters entrou na Udesc, naquela época ele era calor do Pedro, eu acho, né? E daí a gente meio que queria fazer um som. A gente começou a fazer um som com um amigo nosso, que ele não tava podendo. Daí, tipo, o Pedro arranjou uma data no Telecine, me chamou e a gente precisava de mais alguém, né? Daí a gente chamou o Peters. Foi sempre nesse intuito, assim, de experimentação, né? A gente não queria ter um roteiro, né? A gente queria ver o que ia acontecer, assim, e se virar nos 30, assim, né? Então, esse foi o começo de tudo, assim, porque, como o Pedro falou, quando a gente estava no Pacheco ali, foi um momento muito especial, porque foi uma junção de vários fatores no tempo e espaço que levaram aquilo a acontecer, porque, tipo, ali não tinha nenhum alvará, nem nada em relação à música, né? Então, as coisas foram meio acontecendo assim, aquele bar, ele estava no meio da UDESC, e também perto da UFSC, do CCA, então ele chamava muita gente jovem, muita gente, né, envolvida com arte. E daí, naquele momento também, começou o pessoal da música a puxar primeiro um violão carrom, outro violão, daí alguém levou uma bateria de criança, daí alguém levou um amplificador, e de repente tinha uma banda inteira tocando com sopro, uns negócios assim. E naquele momento que tava rolando, tipo, o bar explodiu, assim, acho que foi a vez que eu vi o bar mais cheio, assim, as vezes que eu vi, né? Então foi tudo num momento muito específico que não durou muito tempo também, porque a gente não tinha como manter aquilo, era muito barulho, era muita coisa acontecendo. Então aquilo permitiu que florescesse várias coisas. Várias pessoas que estavam ali tocando, continuaram tocando nos anos seguintes, continuam tocando até hoje. A gente sempre se mantém em contato com todo mundo. Então isso é muito legal. E a banda, o trio veio disso, né? E esse é o mais legal, porque eu acho que tipo, isso está no nosso cerne, assim, é tipo, a gente sempre está procurando abraçar quem está junto com a gente, sabe? De pessoas que tocam e fazem arte. Então, para mim, isso é uma das coisas mais legais. Que é uma coisa que até a gente meio esqueceu de falar no documentário, porque a gente estava falando tanta coisa, e daí, que é esse negócio de abraçar as pessoas, né? Sempre, assim, querem fazer uma coisa, qualquer coisa de arte, assim, de movimentação sonora, artística, visual. Ai, muito bacana, um início bem orgânico, né? Não sei se o Peters quer falar alguma coisa também, acrescentar nesse início, os três, o depoimento dos três. Cara, eu quero, porque foram muitas revelações aí que eu não tá ligado? Não sabia que tinha uma amizade de mães nesse encontro deles, sabe? Porque, veja só. Muito massa, não sabia, não tinha ideia. E, enfim, tem esse acontecimento de que eu encontrei o Grilo numa festa na frente da minha casa, assim, né, meus vizinhos, que tiveram super uma participação, assim, por eu ter tido a oportunidade de pegar um violão emprestado, um teclado emprestado, começar a tocar, assim, né. Então, nesse encontro aí que o Grilo descreveu, cara, eu tinha 13 anos, eu acho, 14, sabe, eu tava no 9º ano, eu acho que o Grilo devia estar no 2º, então eu tava, 16, cara, 17. Primeiro ano de tocar alguma coisa, assim. E aí, esse meu amigo, né, que gostava, que eu tava aprendendo muito rápido, assim, naquela época, porque era aquele começo, ele falou que, o Grilo tocava, tinha um outro amigo que tocava, que é o Puro, né, assim, porque ele tinha a bateria, os equipamentos lá embaixo, e falou, sabe tocar Seven Nation Army? Que é uma música do White Stripes, né, e eu, era uma criança, pra mim, eu sabia, até aquele momento ali, eu sabia tocar. A gente tocou do jeito que deu tudo certo, assim, aí foi se encontrar bem depois, assim, porque teve um outro dia, que aí era 2014 já, eu entrei na UDESC só em 2015,
mas por causa de outras amizades do teatro ali da UDESC, eu já comecei a conhecer um pessoal, e chamaram uma outra banda que eu tinha, que chamava Groove Zord na época, pra tocar numa festa. E aí eu lembro, porra, muito criança, cara, eu tinha dado um problema no meu baixo, e aí eu tinha que conseguir um baixo emprestado pra tocar naquele dia, assim, né? E aí acabei conhecendo melhor eles, outras galeras que tocavam, por causa disso, assim, de tocar na mesma festa, de ter problemas a serem resolvidos, assim, né? Mas enfim, a gente tocou na mesma festa, mas não tocou junto, né? Não aconteceu uma integração de jam session e tudo mais. Mas aí no ano seguinte entrei na UDESC, e aí aconteceu esse momento de se conectar no bar, né? De se encontrar dentro de um grande grupo de pessoas que estavam tocando, né? E que estavam descobrindo essa questão da música instrumental. Então, da mesma maneira que anos antes a galera meio que chamou pra tocar uma música de rock que eu achava que eu sabia tocar, anos depois me convidaram para tocar músicas de jazz que eu achava que eu sabia tocar, mas que eu tive a oportunidade de aprender a tocar essas músicas ao longo toda aquela manifestação, assim, né? Ah, muito legal esse início, porque é um contexto, né, muito interessante, acho que foi o Pedro que falou, né, que é esse contexto que está de ebulição, assim, né, que está fervendo, que tem um monte de gente que quer, enfim, tocar, e um contexto cultural muito legal. Então, tem duas coisas, né, tipo, é legal também, até em relação ao projeto, porque, tipo, essa questão do bar, quando o bar não foi mais viável de tocar, a gente decidiu levar as jam sessions para as festas da UFSC, né? Para os happy hours. Olha só, legal. Então, tipo, para mim, pelo menos, tipo, essa integração com a UFSC sempre fez sentido, porque eu estudei no NDI, estudei na aplicação até o fim do meu ensino médio, então eu sempre tive presente ali, eu, tipo, sempre vi os bagulhos do meio-dia e meia, desde, sei lá, não sei, eu sou muito criança, então eu sempre tive essa visão, assim, né, de ver música na UFSC. E também com a Flaming Bangos, que era a banda que eu tinha com o Pedro, a gente tocou em vários happy hours da UFSC, a gente tocou na ocupação da reitoria também, né, então a gente sempre teve de alguma maneira ou outra ligado à UFSC, assim, culturalmente ou politicamente falando. Então é bem legal, assim, tá de volta nesse contexto para explicar essas coisas, né, porque as duas coisas estão ligadas, assim. Não, bom saber, essencial esse link, né? As universidades têm um papel bacana, né, de fomentar a cultura. O Projeto 1230, ele tem essa ideia, assim, de ser realmente um momento de vitrine de bandas e pessoal novo que quer mostrar seus trabalhos, de ser um espaço de palco né, de experiência de palco para quem pessoal que está começando, que de repente nunca teve essa experiência de tocar num palco com toda uma estrutura de som realmente profissional. E de promover a cultura mesmo, né, no ambiente universitário. Então, legal saber que também tem um pezinho, né, da UFSC nesse contexto todo, né, que é muito interessante. E aí, acho que para fazer o link, então, com o nosso primeiro vídeo que a gente quer assistir aqui de vocês, vocês comentaram que começou justamente tocando músicas que vocês já, né, conheciam e tentando dar uma repaginada nelas e entrando nesse mundo do instrumental, né, com novos arranjos e com novas possibilidades de tocar músicas. Então tem 2 vídeos que vocês foram para Laguna para tocar, e a gente quer mostrar aqui o Vera Cruz, que é do Milton Nascimento. Queria que vocês falassem um pouquinho, então, sobre isso da Grilo e os Mosquitos, esse trio que pega as músicas e dá uma repaginada e dá uma cara nova. Como começar? Desde o início foi consenso que a banda ia ser instrumental, né? Desde o início isso já era um consenso. Como a gente ainda, como eu falei, né? A gente estava recém começando na música instrumental, logo a gente já se deu de cara com o primeiro desafio, que é a dinâmica entre os músicos numa banda de canção, que tem letra, que tem voz, que tem um vocalista, que tem um cantor, é diferente. É outro tudo. A forma de estruturar a música, de pensar, sonoridade, muda bastante coisa. E o que a gente percebeu é que a gente era um trio e que
é isso, a canção, a mensagem primária, vamos dizer assim, que a pessoa está absorvendo ali, é o texto, é a letra, é o que a pessoa canta, é o que a pessoa ouve e absorve ali, aquela informação de texto. E no instrumental, a gente não tem essa via de comunicação. A nossa via de comunicação é diretamente o som dos instrumentos. E não é fácil adquirir desenvoltura nessa via de comunicação. Como eu falei, é muito diferente operar no instrumental como você opera na canção. Então, a gente era um trio que se deparou com essa grande responsabilidade, né? Quanto mais pessoas tem num grupo, mais a responsabilidade vai se diluindo. Como a gente era um trio, a gente é um trio e estava começando nessa história, assim, foi aquele começo. A gente entrou num universo novo que a gente não conhecia. Nossa, tem que estudar frase, tem que estudar mais técnica, tem que estudar interpretação, expressividade, tem que angariar ferramentas novas para poder passar a mensagem do jeito que a gente quer. Então, acho que isso foi o primeiro desafio, né? E anexado a isso, vem a coisa assim da gente tem que descobrir a nossa sonoridade. Porque, que nem você falou, a gente começou com essa... pervertendo canções populares, né? De tudo que é tipo de música diferente. A gente sempre gostou de música brasileira, a gente sempre gostou de rock, a gente sempre gostou de blues, a gente sempre gostou de jazz, dos diversos tipos de jazz que tem. Mas tudo tem uma sonoridade específica, diferente uma da outra. Então, a gente foi afunilando todo esse caldeirão de coisa que a gente gostava para dentro da nossa estética, da nossa sonoridade, que é baixo, guitarra e bateria. O Grilo é um batera porrada, o João é um baixista porrada, que usa os efeitos dele, tem bem a cara dele, as técnicas, entrando em termos técnicos, né, os slides, puxados e coisa. E o meu estilo de guitarra, apesar de ter mudado muito desde o começo da banda, eu era um cara que, no fim das contas, a minha escola foi do rock. Então eu uso guitarra com overdrive, com distorção. Então a gente começou a captar tudo que a gente gostava e foi aprendendo a como inserir isso dentro da nossa sonoridade, dentro da bagagem que a gente tinha. E acho que isso é meio que um processo até hoje, sabe? Apesar de a gente já ter aprendido muita coisa lá no começo, é a época que você leva um pouco mais de porrada, mas é uma coisa que está em constante evolução, né? É porque, sempre foi um desafio grande, né? Como que a gente faz um trio que é baixo, bateria e guitarra soar preenchido, soar rico num contexto onde só a parte instrumental é o que vai bancar esse discurso que tem que chegar até o público, né? Então, ao mesmo tempo, surgiu muito essa ideia de... Em alguns momentos a gente pensou, que legal seria se a gente conseguisse tocar músicas que são conhecidas, né? Músicas do Jimi Hendrix, músicas do Stevie Wonder, músicas que são conhecidas por terem voz, né? E a gente conseguir fazer isso funcionar só com baixo, bateria e guitarra, né? Como abordar essas questões, assim, foi muito interessante. E acho que a partir daí, em meio a tantos desafios que o Pedro já citou, surgiu muito essa questão da improvisação, né? Dessa questão que acontece no jazz, na música instrumental, de tocar a música e depois reinterpretar ela enquanto ela tá acontecendo. Beleza, a gente tocou a música, o Pedro tocou o que seria a melodia, o que, por exemplo, o Stevie Wonder cantaria. Aí depois o baixo entra ressignificando aquela melodia, improvisando outra questão, e é como se vai passando a palavra, né? Todos os instrumentos têm esse lugar de passar esse recado, cada um no seu momento, e sempre trazendo também as coisas que já aconteceram. Por exemplo, se eu faço o solo de baixo, provavelmente que depois o solo de bateria do Grilo leve em conta as coisas que eu quis dizer no meu solo, assim, né? Então começou a acontecer muito algo que não era tanto como acontece em bandas com voz, né? De decidir arranjo, como que a gente vai fazer para estruturar bem, para que esse cantor consiga entregar seu recado de uma maneira confortável, né? Ali, a gente tinha esse desafio de se fortalecer em relação ao discurso do outro, mas também com uma mesma intensidade de importância, né, nesse recado.
E aí, nossa, a questão da improvisação foi um desenvolvimento gigante enquanto instrumentistas e enquanto relação na hora que estava tudo acontecendo, né? Porque se a gente não resolvia no ensaio, a gente começou a resolver na hora que a música estava acontecendo. E eu acho que essa questão da improvisação, ela vem muito ela fala muito com o engajamento do público, né, para com a gente, assim, porque, né, não tem um cantor, como o Pedro falou, assim, tipo, não tem um cantor que passa uma mensagem e é um foco central de atenção e de engajamento emocional, né, é diferente, assim, tipo, o instrumento faz isso também, mas ele se dá em outro contexto, né, e no nosso se deu através da improvisação, onde a gente aprendeu a improvisar, muito para e com o público, eu acho, né? Tipo, dependendo muito da situação que a gente tá, a gente responde aquilo, né? Então, por exemplo, se a gente tá em Laguna, de tarde, tipo, num lugar mais tranquilo, assim, tocando, é uma coisa. Mas se a gente tá num bar de noite, tocando, tem um monte de gente, tá calor, é uma outra situação. E isso se traduz nas improvisações e no final na música, né? Que tem uma cara totalmente diferente. Eu acho que a questão de repaginar também tem disso, sim, de que o improviso, ele capta muito da ambiência, né? E das pessoas que estão junto, ou que não estão, o que aconteceu antes, se a pessoa chegou atrasada, chegou na hora, ficou 3 horas no trânsito, tava puta, chegou lá, tocou, vai tocar diferente, entendeu? Então isso é muito legal, assim, porque é de fato uma escola e eu acho que a gente teve também, tipo assim, a gente deixou tudo aberto, então dentro disso a gente teve várias crises de identidade também, de como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai tocar a música que as pessoas cantam, que daí, tipo, como é que o Pedro vai tocar uma melodia e tocar, tipo, a parte do teclado do Stevie Wonder, né? Se é um teclado e o Stevie Wonder canta junto, tipo, não dá pra fazer as duas coisas, tipo, muito facilmente, né? Então tinha que fazer escolhas, e a gente foi aprendendo com essas escolhas que funcionavam ou não pro nosso grupo, sabe? E esse é um processo muito legal, assim, que a gente faz até hoje, só que hoje a gente tem uma mente muito mais, tipo, afiada nesse sentido, né? Até porque eu acho que nós três estamos envolvidos também com produção musical, e eu acho que isso faz uma puta diferença de tu entender o contexto do que tu tá fazendo, né? Como o resultado final é influenciado por aquilo. Mas a gente tá aqui agora porque a gente fez todos esses anos de ficar jogando a bola um pro outro e vendo o que acontece, né? E teve resultados muito diferentes, assim, de músicas que a gente pensou num arranjo complexo e que talvez não funcionou tão bem, e outros que a gente pensou num arranjo muito simples e funcionou exatamente por causa disso, sabe? Então a gente meio que aprendeu dessa maneira, assim, sabe? De muito botar a cara a tapa. E como a gente teve muito tempo onde a nossa filosofia era do não ensaio, né? Era do tocar e se virar na hora, assim, a gente fez muito isso ao vivo, assim, né? De se olhar, assim, isso aqui vai, o cara pegou, de pegar no ar, né? Que é uma parte importante, acho que também da improvisação, assim. Eu acho que essa foi uma das coisas que a gente melhor aprendeu, assim, né? Pegar intenções no ar e traduzir elas e brincar com elas. Então essa é a parte mais divertida para mim, pessoalmente. Eu gosto muito de informações novas. Então, quando tem uma informação nova, eu fico, tipo, animado, assim. Então, quanto mais informação nova, melhor para mim. E aí, vocês querem falar especificamente de Laguna? Como é que foi ir para Laguna? As músicas que vocês tocaram lá? Eu acho que, tipo assim, a gente recebeu esse convite de uma livraria que é ali de um dono de uma livraria que é ali no Centro Histórico de Laguna, né? Para tocar. E foi super legal, porque é uma coisa que a gente não estava acostumado, assim, tipo, em tocar no Centro Histórico de tarde, assim, que apesar de ser muito diferente, pô, eu acho muito legal, assim, eu acho que tem que ser muito isso, assim, mais do que já é, assim, né? Já mais hoje em dia, assim, quer dizer, quando ficar de boa, né? Não hoje em dia, tudo próximo. Mas no sentido de que é um contexto diferente e como a gente é uma banda de improvisação, esse contexto nos afeta muito, né? Então foi muito legal, assim, porque a gente recebeu esse convite e daí a gente entrou no carro, botou tudo no carro, só que foi mais tranquilo, né? Tipo, o carro era um pouquinho maior, assim, a gente conseguiu arrumar os negócios, o Peters não foi tão amassado fazendo banco de praia, assim, deu tudo certo. A gente chegou lá e foi muito legal porque o dono, ele é músico também, toca flauta, né? Acho que era isso, né? Flautista, assim, então tava super animado, assim, porque a gente, tipo, ele gostava também de música instrumental, né, obviamente, gostava de Hermeto Pascoal, a gente toca umas músicas do Hermeto Pascoal, então, tipo, foi super legal, assim, sabe, esse contato, assim, e foi uma experiência para mim, assim, super prazerosa, porque
foi super tranquilo, assim, sabe? Tipo, tinha famílias ali andando e eu acho que expor esse tipo de música para tipo, pessoas que não estão acostumadas com isso é uma experiência muito legal também. Porque às vezes ela nunca tiveram esse engajamento com esse tipo de música, né? Então é legal, assim, jogar, assim, sabe? A gente já tocou em lugares doidos, assim, diferentes também. A gente tocou no festival Fora Temer, né? No centro, lá na Alfândega. E foi também um processo bem interessante, assim, porque é Alfândega, né? O Lab da Alfândega, assim. Então tem de A a Z, assim. Então foi bem legal, assim, tocar também. É legal tocar em contextos diferentes. Acho que agrega muito, assim. Só complementando sobre Laguna, eu acho que Laguna também, agora parando para pensar, é meio que uma espécie de marco de que, assim, a gente começa a ser reconhecido um pouco mais fora da nossa bolha. Assim, eu acho que é um marco no sentido que o Grilo e os Mosquitos começa a expandir um pouco para fora de Floripa. E só complementando, né, essa foi uma situação que a gente tocou na rua, né? Festival Fora Temer também, teve a maratona cultural aqui em Floripa, e aí fazendo um link, né, com o que o Grilo falou, que depende muito a forma que a gente vai tocar, a forma que a banda vai soar, que a banda vai interpretar aquilo que ela toca, tá muito ligado com o contexto que a gente tá, né? E tocar na rua é sempre muito legal, porque são muitos estímulos, né? O tempo todo, e gente passando, e gente que nunca viu, e gente que gosta, e gente que acha estranho, e gente que para e fica, e gente que filma, e gente que vem conversar com a gente depois. Então, tocar na rua mesmo, né? Na calçada, para quem tá passando na rua é muito enriquecedor, assim, né? Acho que é uma das experiências mais legais da banda, acabam sendo essas. Cara, é muito legal que a resposta do pessoal é sempre completamente sincera, né? Tipo, ou a galera para e fica, e se não gostou não vai aplaudir, tá tudo bem, assim. E falando desse dia da livraria Coruja Buraqueira, quando o Grilo tava contando, me lembrou que, né, esse lance de, pô, várias vezes a gente tocava de noite em lugares fechados, em festas, e naquele dia a gente tocou pras famílias que estavam ali na livraria, né? E aí tem um desses vídeos, que é o The Chicken, que a gente tocou, tem um menino que para na frente da banda e fica dançando. E foi muito legal, ele recebeu o apoio dos pais, assim, ele ficou ali de boa. E eu lembro que ele depois foi na bateria, né? Ele sentou na bateria, curtiu aquele momento, assim. Então, pô, outras interações de verdade, assim, né? Independente de... né? Não era o contexto de festa, era o contexto de família, e foi muito, muito interessante a música instrumental chegando também, né? Que legal, pessoal. Não, vocês falando, eu só fico pensando no retorno presencial do Projeto 1230 na UFSC, porque é bem isso, é o ar vivo, é o ar livre, ao vivo, então não vejo a hora também, né? Não vemos a hora de poder retornar e receber a Grilo e os Mosquitos presencialmente na UFSC, seria muito legal. Será muito legal, não é mesmo? Então, vamos conferir um trechinho de uma apresentação de vocês, dessa apresentação de vocês em Laguna. Queria saber quais as influências que a banda recebe como banda, como trio instrumental, em quem que vocês se inspiram, se tem uma banda ou um trio, ou enfim, algum artista, algum músico que vocês olham a carreira e pensam, puxa, a gente gostaria de traçar mais ou menos essa trajetória, de seguir por esse caminho, chegar neste lugar. Então, quanto grupo, se tem alguém que vocês admiram e se inspiram. E aí também individualmente, artistas que individualmente vocês, cada um de vocês
ouve muito e se inspira muito na hora de tocar e que influencia daí também vai influenciar na composição de vocês, nas composições que vocês fazem com o trio. A gente decidiu meio que assim, a gente gosta de Stevie Wonder, a gente gosta de Bob Marley, a gente gosta de Tim Maia, vamos fazer esses sons aí que a gente curte, e também aliado a alguns standards do jazz, só que mais indo pro fusion, assim, né, que é músicas do Herbie Hancock, músicas que tem influência do funk, né, principalmente. Eu acho que essa era nosso ponto inicial, assim. Então, enquanto banda, a gente começou muito assim, a gente tocou Caminho do Bem, ou No Caminho do Bem, que é uma música do Tim Maia, que, por exemplo, é uma música que, tipo, não tem muita informação de melodia, assim, sabe? Então a gente pega essa música e a gente gosta, tipo, de tocar ela do jeito mais aberto possível. Porque a gente sabe que tem a primeira parte, os acordes, a segunda parte ali, tem uma melodia muito simples, e dentro disso a gente pira em tudo. E tem outras músicas que tem mais informação, né? Por exemplo, a gente fez uma versão de Luz, do Djavan, que a gente fez um arranjo e tal, e daí tem mais a melodia, a gente pensou um pouquinho melhor nisso. Também foi um processo super legal. Então, as nossas influências, eu acho que eu poderia dizer que elas acabam pendendo para o funk, de maneira geral, uma coisa que tem um groove mais, né, mais rolando ali, só que dentro disso, muita coisa cabe, né? Cabe quase tudo, então a gente meio que, tipo, depende muito também do momento de cada um, eu acho. Por exemplo, se tem alguém que está estudando mais música brasileira, a gente acaba aprendendo, tocando mais coisas que tem música brasileira, sabe? Porque a pessoa puxa, e daí o outro vai lá, tá ouvindo mais rock, daí a pessoa puxa, sabe? Porque, tipo, se a gente vai tocar uma música que teoricamente é uma música brasileira, se a pessoa que tá tocando quer tocar uma coisa mais rock, vai tocar mais pesado, vai soar diferente. Então isso também faz parte da nossa dinâmica, assim. E eu acho que, em termos de carreira musical, assim, eu não vejo, tipo, exatamente assim, um trio que a gente se espelha exatamente. Por exemplo, eu gosto muito de Azimuth, assim, eu acho que é uma banda super legal no instrumental, uma proposta super legal no instrumental brasileiro, assim, sabe? Que é muito... É uma banda que já tem muitos anos de caminhada, mas é muito contemporânea ainda, sabe, no que eles fazem. Mas acho que tem vários, né? Eu acho que o que a gente, em termos de referência instrumental, a gente meio que vai pegando coisas de cada um, assim, sabe? Porque as pessoas no instrumental também sempre tocam umas com as outras. Então, para além de um grupo, é mais como se fortalecer naquela caminhada, sabe? Como que a pessoa trabalha, o que ela faz para chegar até ali, mas daí tem esses grupos que são resultado desse trabalho, e daí essas músicas que vêm, assim, normalmente são esse resultado que nos toca, assim, sabe? Porque a gente sabe que é o resultado de muitos anos de estudo, de um networking grande, de concepções muito legais em relação à música, né? Individualmente, eu pessoalmente sempre gostei de procurar música, assim, era o meu hobby de pré-adolescente, assim, de insights obscuros e ficar procurando músicas que talvez não fossem músicas tão comuns, assim. Então eu tinha essa pira, assim, né, de tentar achar, tipo, um álbum por semana que eu achasse muito legal, assim. E depois foi parando, assim, mas foi se transformando, na verdade, em outras práticas, assim. Eu gosto muito de rock, assim, eu nasci no rock, eu nasci no Led Zeppelin, mas daí dentro do instrumental, assim, o fusion, assim, o Chick Corea, ultimamente eu tenho ouvido bastante. Eu também tenho ouvido algumas coisas dos anos 80, porque eu estava estudando umas questões de mixagem de bateria, e daí, tipo, aquele som dos anos 80, daquela bateria, aquele tiro de canhão, assim, ele surgiu por um motivo, e daí eu fui pesquisar esse motivo, e daí eu comecei a ouvir músicas que eu nunca tinha ouvido antes, porque eu não achava legal, e comecei a achar legal. Então, eu diria que depende muito da semana, assim, do contexto, sabe? E varia de tudo mesmo, assim, porque, para mim, acho que cada vez mais é a informação bruta, a informação sonora bruta, sabe? Tipo, para além de todo o resto, quando a informação sonora bruta, ela tem alguma coisa de engajamento, tipo, sabe, tu não tem como não ouvir o negócio e achar interessante. O Grilo falou, assim, eu pelo menos até hoje nunca consegui encontrar um grupo, uma banda em específico, que eu dissesse, poxa, isso aí, sei lá, é por aí que o Grilo dos Mosquitos está indo, ou essa é a nossa influência. Acho que é uma coisa meio flutuante, assim, como o Grilo falou. Isso não me incomoda,
Eu acho que talvez algum dia a gente acabe achando algum grupo, talvez alguém que a gente ainda não conheça. E, poxa, olha, isso tem tudo a ver com a gente, talvez... Ou não sei, entendeu? É muito flutuante, tem muito a ver com o que cada um tá ouvindo no começo, no momento, mas ao mesmo tempo é uma espécie de condensação de toda a bagagem que a gente tem, sabe? Eu pessoalmente eu gosto de muita coisa, né, cara? Eu gosto de rock mais antigo, brasileiro, internacional, dos anos 70, 60, coisa atual. Eu gosto muito de música instrumental, eu gosto muito do Herbie Hancock, como ele falou, do Hermeto Pascoal, gosto muito de Toninho Horta, gosto muito da galera do Kiai, que é uma galera do Rio Grande do Sul, uma banda contemporânea agora, nossa. Mas nada disso que eu citei conseguiria dizer que assim é uma influência direta, vamos dizer assim, na banda. Não é assim, é a bagagem musical que a gente tem, que a gente já absorveu ao longo da vida e que a gente está até hoje absorvendo e procurando, que acaba refletindo no som da banda, sabe? É quase como se fosse um comportamento automático, assim, da banda. A gente nunca definiu, digamos assim, sabe? Não, nosso som vai ser assim ou assado, não sei o quê. A gente até já tentou e até já fez umas aproximações, assim, sabe? Mas a gente nunca chegou a bater um martelo mesmo, assim, digamos, de como é que a gente deve soar, como é a nossa sonoridade, quais são nossas influências. É uma grande nuvem que condensa, né, nessa chuva, nessa água musical aí, que é o Grilo dos Mosquitos. Eu acho que a formação que a gente tem e o jeito que a gente escolhe abordar tem uma certa coragem, assim, de desenvolvimento pessoal, sabe? Eu sinto bastante que o Grilo e os Mosquitos, o resultado que a gente tem enquanto grupo é, obviamente, influência direta do que cada um de nós está fazendo no momento, o que cada um de nós estudou, assim, né? Então, acho que a gente se encontra num meio termo onde nós três estudamos funk, nós três gostamos de ouvir rock, já passamos pelo rock, pelo funk, pelo jazz, pela música brasileira, e a gente encontrou ali um meio termo por causa do que a gente gosta de tocar, não porque a gente combinou, não porque a gente escolheu, vamos fazer, enfim. A gente tem vários amigos que tocam vários outros instrumentos que a gente poderia juntar, fazer um bandão, mas acho que tem alguma coisa de coragem, assim, de ver até onde que a gente consegue espremer essa formação, assim, né? Seja fazendo melodia e harmonia ao mesmo tempo, seja encontrando outras sonoridades na bateria, um certo tipo de pesquisa sonora que, ao mesmo tempo que é em grupo, é também individual, né? De o que eu posso fazer enquanto baixista para fazer com que esse nosso trio tenha uma identidade própria, que soe grande, enfim, acho que tem vários desafios aí que foram surgindo não por causa de uma escolha, sim por causa dos testes que a gente foi fazendo, assim, né? Vendo, legal, a gente gosta muito de samba, mas a gente foi ver, tocar samba do jeito que se toca numa formação tradicional, a gente não vai conseguir muito bem, porque o Pedro no Grilo dos Mosquitos toca de guitarra tem outras sonoridades, o timbre que eu gosto de usar funciona para algumas coisas, não funciona tanto para outras, então, na tentativa, na experimentação, a gente foi chegando nesse balanço, o quanto de funk, o quanto de rock, o quanto de jazz e o quanto de música brasileira a gente ia conseguir fazer enquanto trio, né? Porque o trio por si só não é uma novidade, né? Baixo, bateria e guitarra. Tem vários outros trios, instrumentais ou não, que abordam isso, assim. Mas eu acho que a nossa pesquisa tá nessa questão de o quanto cada pesquisa individual nossa, enquanto instrumentista, influencia nesse nosso resultado de arranjos, de composições, né? Tem uma banda brasileira que chama Macaco Bong, que de certa forma lembra um pouco a sonoridade do lado podre do Grilo dos Mosquitos, assim, do lado rock and roll, podre no melhor sentido, né? Mas ao mesmo tempo já ouvi coisas do John Scofield, que é um guitarrista americano, que eu já ouvi super, assim, um funk jazz mais polido, assim, da mesma maneira que o Grilo falou do Azimuth. A gente também tenta trazer essa questão de um funk brasileiro, né? De como abordar essa questão, assim, beleza, a gente é brasileiro, mas a gente não vai tocar samba do jeito que é o samba. Então, às vezes, influências da Black Hill, né? Essa banda que é uma formação gigante de sopros, mas que de alguma maneira abordam o funk
dentro do Brasil, numa linguagem que tem samba, mas eles estão tocando de um jeito que ainda é próprio. Não é bebem da fonte do samba, mas não é tocar samba do jeito que a galera tradicional toca, assim, né? Então acho que existe uma certa perversão, assim, de pegar dos estilos, mas de trazer para o que a gente consegue fazer enquanto trio e reconhecer isso, assim, né? Ah, muito legal. Uma grande nuvem mesmo, né? Como diria o Pedro aí. Uma nuvem, um caldeirão, e aí... Ah, né? Salve-se quem puder. Mas que massa que chove, né? E dá um resultado muito legal. E aí... falar sobre isso, o primeiro single de vocês, composição de vocês, primeiro single lançado, né, com videoclipe, que é o Atami. Imagino que todo esse processo que vocês relataram aqui, das influências que vocês recebem, de tudo isso que vocês escutam, né, e estudam também, né, que influencia o estudo de vocês pessoalmente enquanto trio, esse caldeirão que resulta nesse caldo aí que chegou, né, Atami. E aí, vocês falarem um pouco sobre essa música especificamente e como é que foi gravá-la também. Surgir, às vezes tem essa questão, né? Algumas coisas a gente compõe juntos, algumas outras coisas a gente chega com composições que já estão nascendo, né? Essa composição, ela surgiu com um amigo meu que chama Henrique Goulart e com uma amiga minha que chama Joana Castanheira, e a gente começou a pensar nessa ideia e... Enfim, essa composição tomou outra forma quando aconteceu essa questão da Manu. Imagino que a Manu vai falar um pouco mais sobre o que tá em volta desse projeto Atami, né? Que a gente aí fez essa música, mas na verdade ela era resultado de um grande projeto, de outras coisas, e enfim. E aí acontece esse encontro, né? De pensar como que a gente pega algo que tá aqui e tem que conseguir chegar em vários outros padrões estéticos para fazer sentido com esse projeto que a Manu nos apresentou, né? Em questão de arranjo, em questão de instrumentação, em questão de estética, texturas, várias questões que, ao mesmo tempo que a gente junta referências para fazer esse caldeirão, para ver para onde a gente vai, foi até um processo contrário, assim, né? Que coisas que a gente tem que fazer surgir daqui para que tenha a nossa cara, mas que chegue nesse resultado das questões desejadas no projeto, né? Sim, então, a Atami, ele é o primeiro single, né, da Grilo e os Mosquitos, e ele também é um projeto meu. Atami é o meu desfile de formatura da UDESC, sou formada em moda, e ele sempre foi um projeto muito, muito autoral e muito cuidadoso desde o começo, sabe? Eu sempre tive muita atenção à questão da criação em si, dos processos e respeitar os processos de criação. Então, foi, né, é um projeto de muitas pessoas, assim, que envolveu várias etapas e muito cuidado, né, muito carinho com todos. Ah, que legal, legal. Parabéns pelo resultado, é lindo. Eu acho que foi legal, assim, em termos de composição, foi realmente... A gente falou um monte sobre repaginar a música e tal, né? Esse foi o processo da gente fazer isso com uma música nossa, né? Peter, né? Que era uma música que tinha uma estética bem específica, assim, né? Tipo a versão que eles têm é totalmente diferente da versão que a gente fez, assim, né? Em termos de mensagem, assim. E eu acho que essa foi a parte mais legal, assim, que a gente percebeu que as soluções que a gente encontrou para as coisas funcionaram. E isso foi muito legal, porque, beleza, a gente pensou nisso, pensou naquilo, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito, vamos fazer lá, tocar esse acorde. E daí chegou na hora do estúdio e funcionou super bem, sabe? E talvez pudesse não ter funcionado tão bem, podia ser a gente pensou assim, mas não ficou tão bom. Mas não foi um processo, super positivo, assim, que a gente vai citar. Pô, a gente fez o bagulho bem agora, a gente chegou no estúdio e isso, como era a gente pensou numa estrutura, em alguns conceitos, em algumas ideias, mas estava muito aberto. A gente chegou no estúdio e, eu adoro o estúdio, sabe? Eu acho um lugar muito legal de criação, assim. E eu acho que a gente, meio que foi nisso, assim, de ver aberturas para fazer as coisas. A gente foi simplesmente fazendo, assim, jogando, sabe? Podemos fazer isso aqui, podemos fazer tudo ali. E o final, principalmente da música, é isso, assim, que tem vários elementos rolando junto.
são coisas de percussão, da guitarra, do baixo e da bateria, e é mais ou menos, tipo, o resultado disso, da gente, tipo, chegar ali, fazer aqui, crescer, a música foi crescendo, a gente botou isso, botou aquilo, fez um reco-reco, passando em estéreo no negócio, e, tipo, deu um resultado muito legal, sabe? E, tipo, foi uma aposta, assim, né, de tentar fazer uma coisa com a nossa cara, e que tivesse vários elementos, e eu acho que foi muito positivo, foi, tipo assim, foi um start muito positivo em estúdio pra gente, sabe? Acho que o trabalho de estúdio, ele pode não ser tão gratificante como foi, assim, né? Sim. Porque a gente, é um trio. Aí chega no estúdio, a gente pode fazer 2 linhas de baixo, 4 linhas de guitarra, uma linha de bateria e várias outras linhas de percussão. É uma coisa que a gente não pode fazer na vida real, entre aspas, né? A magia do cinema que permite a gente, assim. Então, acho que é fácil as pessoas, talvez se perderem lidando com essas novas possibilidades, assim, né? E acho que a gente conseguiu fazer um trabalho responsável de pré-produção da coisa, assim, a gente sentou junto algumas vezes, escolheu as referências, escolheu quantas vezes a gente ia tocar, a forma da música, né, que a gente disse, estava bem definida, assim. E a gente, ao mesmo tempo, deixou assim, ó, nessa última parte, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ela vai ter esse tamanho. Então, a gente tinha o lugar de experimentação, mas tinha a definição das coisas que a gente queria fazer, né? Então, acho que teve essa questão de também preparar o momento de experimentação, né? De não ser um momento de experimentação que qualquer coisa valeria, né? Qualquer coisa valeria dentro daquele espaço que a gente deixou para aquilo, assim. E isso foi enfim, muita saudade desse processo, né? Poder fazer isso junto, porque acho que tem várias coisas na lapidação desses arranjos que a gente tem em conjunto, que é ensaiando, que é experimentando, como é que fica na mão, como é que fica uma coisa depois da outra, assim, né? E felizmente a gente pôde fazer, acho que foi uma maravilhosa primeira experiência, assim, né? Maravilha. Então vamos chamar aí o take, o VT, roda o VT. Então, momento toque som com Atami, da Grilo e os Mosquitos. E é bem esse período pré-pandêmico, né? Então, puderem contar um pouquinho dessa viagem. Se deu pelo seguinte, tava rolando eu esqueci o nome lá do evento, mas acho que era festival, como é que era, João? Oficina de Música de Curitiba. Oficina de Música de Curitiba. Tava rolando, esse era um grande evento que vinha vários musicistas renomados e renomadas para ministrar a oficina, workshop, aulas, ia ter shows e tal. E o João e o Grilo, eles se matricularam em algumas das aulas lá, das oficinas que ia rolar. Eu não participei do festival, mas como eles iam para Curitiba, a Manu fez o link ali
de conseguir uns shows pra gente, e aí eu acabei indo junto, né? O João e o Grilo para participar da oficina e para fazer as gigs com o Grilo e os Mosquitos, e eu fui só para fazer as gigs, né? Enquanto eles iam na aula, eu dormia até tarde lá na caminha, lá no hotel, no apartamento. Não, E... A gente ia no mercado fazer compra enquanto eles estavam nas aulas. De fazer a função. Não, aí, cara, foi muito legal, porque, assim, antes desse episódio, a gente já tinha tido experiências com música própria dentro da banda, né? A gente já tinha algumas composições, a gente já tinha ensaiado, a gente já tinha tocado nos shows, assim, coisas bem antigas que a gente acabou não retomando mais, assim, depois. São músicas que, assim, que a gente, como a gente diz, meio que ficaram no baú. Mas essa viagem foi especial porque foi foi uma ebulição, assim, de composições próprias, assim, naquele momento, naquele recorte do tempo em específico. A gente tinha a gig lá para fazer do palco flutuante, foi mais de um dia, e a gente precisava de música autoral no repertório. E é isso, assim, a gente já tinha algumas coisas, mas que, como o Grilo falou, né, a banda ainda estava procurando a sua identidade. Como eu disse, né, eu acho que isso é uma coisa meio eterna, né, a banda está sempre nesse processo, mas lá atrás muito mais, assim, sabe? E essa viagem meio que forçou, de uma maneira ótima, de uma maneira muito boa, forçou a gente a espremer mais material nosso, sabe? E foi muito legal, porque foi esse misto, né? Eu acho muito difícil explicar, cara, porque é uma coisa meio mágica, assim, sabe? Sei lá, até tem o processo racional por trás de tudo, é lógico que tudo tem uma razão, uma consequência de como foi chegar naquele ponto, mas ao mesmo tempo é muito mágico, cara. Assim, o João já tinha algumas ideias, eu tinha algumas ideias, o Grilo tinha algumas ideias, e a gente foi arquitetando ao mesmo tempo que iam surgindo coisas na hora, assim, e a gente basicamente montou um repertório ali, a gente levantou, assim, umas 4, 5 músicas, assim, 4, 5 temas, em questão de pouquíssimos dias, sabe? Então, acho que foi, assim, um marco no repertório autoral do Grilo e os Mosquitos, assim, foi um período ali, aqueles dias que simplesmente a gente pipocou, assim, 5, 6 temas ali, assim, e já saiu tocando, tipo, ensaiou num dia, já foi tocar no mesmo dia, montou, inaugurou a música já oficialmente, assim, na gig, né? Foi muito legal, assim, acho que a coisa mais especial dessa passagem, acho que foi isso, esse marco da nova fase de música autoral do Grilo e os Mosquitos, que foi o que acabou pavimentando o caminho que a gente está tomando hoje, assim, de certa forma. Pelo menos eu acho. Essas questões de oficina de música, acontece um fenômeno, assim, entre a galera que estuda, entre a galera que tá motivada em aprender música, que, assim, quando a pessoa vai uma vez num encontro desses, como é a oficina de música de Curitiba, a pessoa fala para todos os amigos, assim, ó, e fala, cara, vocês têm que ir lá estudar e ver como é que é estar nesse momento, assim, né? Então, acho que eu e o Grilo, a gente resolveu ir por causa que vários outros amigos nossos já tinham ido e que falaram, cara, vamos, esse ano vamos, vocês vão. E a gente falou, beleza, a gente vai. Ficou trocando umas ideias, marcou que eu ia fazer a oficina de contrabaixo, o Grilo ia fazer a oficina de bateria. Aí a Manu teve essa ideia genial de já começar a arquitetar algumas ideias. O Diego também. Ia falar, não consigo mais. Ia chegar lá. Aí a Manu começou a pesquisar uma questão de tentar fechar algumas datas pra gente tocar lá pro Curitiba, né? Pô, se eu e o Grilo, a gente já ia estar lá estudando, imagina que legal se a gente conseguisse levar o Pedro e ter já essa questão das datas fechadas lá. Nisso, ao mesmo tempo, eu e o Grilo, a gente foi convidado por um outro guitarrista amigo nosso, que é o Diogo Nestor, que tem um trabalho autoral bem legal também, pra tocar lá. Então a gente foi pra estudar, acabou tocando 3 vezes, né, lá no palco flutuante da Ópera de Arame. E assim,
tem oficina de manhã, de tarde e de noite, sabe? Só que a gente acabou decidindo que ia meio tarde nas inscrições. E a gente acabou se inscrevendo só em uma oficina cada um, né? E aí eu fui com esse desafio. Eu ia lá estudar contrabaixo, mas eu ia com o desafio de fazer uma música por dia que eu tivesse lá, né? Então eu queria também fazer uma imersão de composição enquanto eu estivesse lá para tentar aproveitar, já que eu tinha pegado uma oficina só, queria aproveitar de outras maneiras. Só que acabou que aconteceu tanta coisa rica, assim, né? Eu fui com a ideia de, beleza, vou colocar pra fora uma composição por dia enquanto eu estiver lá, mas tinha tanta coisa rica entrando, assim, de... Várias vezes eu não tava compondo porque eu tava indo assistir o João Bosco tocar, ou uma galera gigante tocar, assim. Então ali eu encontrei um equilíbrio entre colocar composições pra fora e receber referências, que no final de uma semana e meia, acho que eu consegui fazer 4 ou 5 músicas. Talvez dessas 3 a gente conseguiu aproveitar para os mosquitos, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu encontrar um ritmo de ensaio para essas músicas e para algumas outras que a gente já tinha, que foi muito rico, assim. O Grilo tava tocando, chimbal da bateria, o pedal de bumbo tava batendo no colchão, eu tava tocando baixo numa JBLzinha, numa caixinha Bluetooth, sabe? Pedro no violão, e a gente encontrou um ritmo de composição ali, talvez por ser tão improvisado e tudo tão reduzido, que a gente conseguia trocar ideias super diretamente em questão de arranjos, assim, né? Então acho que foi um momento ali, além de estar junto naquele apartamento, além dessa questão de, ir comprar o almoço de manhã junto e depois ir sentar junto para fazer, para ensaiar, para compor. A vivência toda foi muito rica, né, nessa questão, assim. Então, obviamente, a relação que a gente precisa direta para arranjar, para compor junto, também era uma dessas que estavam sendo afinadas naqueles dias, assim, né? Eu acho que, para além de tudo isso que eles falaram, assim, a questão de viajar, né, e sair, assim, do lugar de conforto, ir para outro lugar e, e todo mundo ficar junto, assim, essa questão de estar fora da sua rotina, ela também é uma grande influência, assim, né? Então a gente estava em outro modo, assim, de energia, né? E tava sempre fazendo alguma coisa com alguém, assim, não vinha para casa, ficar em casa, ir para um ensaio, depois tocar, e depois outro ensaio, era um outro padrão de convivência, assim. Então acho que isso foi muito legal também, porque também faz a gente perceber, por exemplo, que a gente está fazendo muita coisa semanalmente, assim, e às vezes a gente não consegue dar tempo para umas coisas, isso, assim, parar para fazer isso, num quarto, assim, só a gente ali fazer o negócio de uma maneira mais, reduzida, como ele falou. Acho que esse foi um dos grandes trunfos, assim, perceber o valor da redução das coisas para poder ver outras coisas mais claramente, assim, sabe? Então isso foi super massa, assim. E esse negócio de estar num momento, assim, num lugar onde tem um monte de gente que toca, sabe? Então tá sempre um papo rolando em relação a isso. Tu vai no bar, é com gente que toca. Tu vai com gente que toca. Tu vai almoçar, é com gente que toca. Então tá sempre falando sobre alguma coisa relacionada à música, né? E isso acaba, vindo, assim, né? Não tem como tu não ser influenciado por aquilo também e externalizar coisas, né? Então acho que foi muito legal nesse sentido, assim. Foi um puta crescimento enquanto banda, assim, pessoalmente também, mas enquanto banda, no sentido de se entender, assim, sabe? Porque muitas vezes a gente poderia ter feito isso aqui, mas lá foi, sabe? Foi, canalizado o negócio, assim. E isso foi a parte mais legal, assim, de conseguir tocar as músicas e achar soluções para as coisas que às vezes a gente ficava, muito tempo em cima e a gente não conseguia achar uma solução porque a gente, sei lá, por qualquer motivo, a gente tinha um show, tinha que fazer um bagulho, né, blá, blá, blá. Mas lá a gente pegou assim, não, beleza, tem o bagulho, tem o show, mas aqui a gente vai fazer assim, fechou, ótimo, tocou, sabe? E eu acho que quando acontece isso é legal, assim, porque é um processo muito mais direto com a própria musicalidade, com a musicalidade dos outros, né? De conseguir se relacionar dessa maneira, assim. Que legal, pessoal. Então, vamos matar um pouquinho a saudade desse tempo em que a gente podia conviver, que a gente podia estar junto, que a gente podia, né, estar um do lado do outro e tocando junto e compondo junto. Vamos matar um pouquinho a saudade desse tempo pré-pandêmico, vendo então um vídeo aí, um clipezinho, né, do pessoal tocando no palco flutuante na Ópera de Arame, em Curitiba.
uma parte muito grande da arte, né? De tipo, ter contato com as pessoas e, sei lá, abraçar elas e conversar com as pessoas ao vivo e falar as coisas e, sabe, conviver, né? Convivência é uma grande parte da arte. Claro que a não convivência também com certeza mas é complicado, Mas a gente tá se virando, assim, foi isso, assim. O primeiro processo foi de adiamento das atividades. Por quê? Porque a nossa banda, tipo, o pilar principal do bagulho era a improvisação, era a gente estar tocando junto e fazer os bagulhos junto, e daí um olhar para o outro, isso que funciona, legal. Então a gente olhou assim, pô, como é que a gente vai fazer isso agora? Não tem como fazer aquilo, mas tudo bem. E eu acho que, tipo, esse processo de autodescoberta também foi legal, porque a gente tem que fazer escolhas, tipo, tocando assim, se relacionando assim digitalmente, tu tem que fazer certas escolhas para poder mandar para outra pessoa. Tu não pode só meio que, vai ser mais ou menos isso. Não, tu tem que falar assim, tá, tem que gravar essa linha aqui e mandar para ele vai tocar e falar, não, vai funcionar ou não. Então isso nos força a sempre, tipo, olhar para cada partezinha com carinho, assim, sabe? Não que a gente não fizesse isso antes, mas é diferente. Então eu acho que, tipo, apesar de todas as bads, assim, tem uma faceta interessante, sabe, dessa produção digital, assim, que nem o Pedro falou, assim, é um Lego, entendeu? Então, tipo, tu tem que sempre estar pensando no próximo passo, e é cansativo, mas a gente tem conseguido fazer as coisas, sabe? A gente tem conseguido, tipo, chegar em um lugar comum nas nossas ideias e poder produzir as coisas. Isso pra mim era mais importante, porque podia não ter acontecido, sabe? Podia ter olhado assim, não vai dar, cara, a gente não tá conseguindo se entender, sabe, fazendo assim. E foi muito pelo contrário, assim, a gente conseguiu entender o lugar de cada um, tanto enquanto artista, músico, quanto pessoa nesse momento, né? E tá trabalhando com isso de maneira positiva, assim, que eu acho que é o mais importante, assim. E tem sido muito legal, assim, porque eu acho que os resultados das músicas que a gente tá fazendo agora também tem muito a ver com isso, assim, sabe? Algumas coisas, assim, que são mais enxutas também, porque porque a gente já queria fazer isso, mas também como é que a gente pode fazer isso agora? Daí a gente pode pensar mais ou menos assim, para poder fazer desse jeito e daí funcionar, sabe? Então, tem sido difícil, mas a gente tem feito o que a gente sempre fez sem improvisar, né? A Grilo e os Mosquitos, esse trio, completou 5 anos e recentemente foi lançado um material, um mini-doc, super interessante, super legal, super bem produzido, em que vocês contam um pouquinho da história de vocês, e então queria que vocês falassem especificamente da produção desse mini-doc e contasse cada um de vocês o que é sobre cada episódio, né? Do que vocês falam em cada episódio, e deixar o convite aí para todo mundo assistir também esse mini-doc que está super bacana. Bom, esse mini-doc acho que até talvez seja mais assertivo, uma minissérie, né? De 3 episódios. Primeiro que fazia tempo que a gente não lançava nenhum material audiovisual, né? E eu vejo esse material com 2 finalidades. A primeira é quase com um fechamento de ciclo, digamos assim. 5 anos da banda, meio que... É isso, é um fechamento de ciclo. 1 ano do Atomy, 5 anos da banda. Vamos olhar para trás, ver tudo o que aconteceu e começar agora para frente, né? E os 3 episódios... e a outra finalidade é dar um entretenimento legal pra galera, né, cara? Ficou um negócio engraçado com a nossa cara, era isso que a gente queria, né? E fosse um negócio divertido, né? E os episódios, cara, o primeiro episódio é contando sobre o início da banda, né? O nome do episódio é Origem do Universo e conta ali um pouco do que a gente falou aqui, né? Mas acho que um pouco mais de detalhes lá, um pouco aí as peripécias aí do início do Grilo e os Mosquitos, né? O primeiro episódio é sobre isso. Bom, o segundo episódio é sobre o Atomy, né? Que ali, quando a gente lançou esse segundo episódio, estava mais ou menos batendo ali com o aniversário de 1 ano do Atomy, né?
Então foi explicando, né, o que foi esse projeto, o que foi essa produção, o que foi esse primeiro registro de uma música autoral do Grilos Mosquitos oficial, né? E o terceiro episódio é sobre um evento aí muito engraçado que rolou da banda, né? É engraçado hoje, né? Na época também foi engraçado, também foi divertido, mas foi meio aterrorizante quase, que a gente foi tocar numa formatura, vou resumir, né? A galera que quiser assistir lá, procurando nosso canal do YouTube, Grilo e os Mosquitos. Grilo e os Mosquitos com 2 L's, tá? E conta sobre uma formatura de um grupo de amigos que nos convidaram para tocar. Tinham outras bandas também, que foi uma formatura num sítio em Paulo Lopes, na cidade aqui perto, né? Vou resumir. Era uma festa roots. O que é uma festa roots? Era um sítio. O que tinha era uns freezer, assim, uns isopor com bebida e palco feito em cima de uma carreta. Com lona, assim, com uma estrutura, uma armação de bambu, assim, para não cair chuva em cima do palco, porque choveu, tipo, eu acho que, assim, uns 2 dias seguidos, assim, quando rolou essa formatura aí que a gente foi tocar. E aí foi um evento, assim, muito peculiar, né, cara? Muito engraçado. Pô, uma formatura... Era uma festa de formatura, né, cara? Todo mundo feliz que tava se formando e não sei o quê. Então, imagina a doideira, né, cara? Todo mundo bebendo já desde não sei que horas. E a festa foi até o outro dia de manhã. A gente chegou na festa, eu acho que 4 horas da tarde do dia que a gente tocar. Foi embora, sei lá, 8 horas da manhã do dia seguinte. E a gente foi embora, a festa tava continuando. E choveu demais. Choveu muito. Ficou um cenário, assim... caótico, só que era uma festa. Era assim, as pessoas... Ninguém tava ligando pro caos, que tava alagando tudo, e a galera tava acampada em barraca, e água invadindo a barraca, e água passando embaixo do palco, e começando a ficar um pouco perigoso. Mas ninguém tava ligando para isso, era uma festa, tava todo mundo curtindo horrores. Então, assim, foi uma coisa muito engraçada, assim, que a gente conta em detalhes lá no terceiro episódio. Mas, cara, no final das contas, ficou um negócio muito legal e que acho que tem a nossa cara, assim. Então, assistam lá a minissérie na página do Grilo e os Mosquitos no YouTube, produzido com a Pândega Produções. Sim, é bom ter amigos que fazem vídeos e coisas assim. Obrigado, Tiz, obrigado, Gabriel, obrigado a todo mundo. Quero falar que eu sempre fui um adepto do Chroma. Por quê? Porque a minha ideia de banda é do thrash com estilo, do thrash bem feito, assim. Então, tipo, a gente tem essa... acho que, assim, é seguro dizer que, tipo, a nossa banda sempre foi meio irônica, assim, para dizer o mínimo, assim. As ideias, no jeito que a gente se apresenta, sabe, tipo, a ideia também, tipo, de subverter as coisas tem muito dessa questão da ironia, né? Por exemplo, a gente tocou na casa de Noca no Natal. Aí a gente pegou uma musiquinha de Natal lá e ela começou a gente começou tocando música de Natal e no final ela vira um rock and roll, assim, sabe? Então, isso fala muito, acho, sobre a ideia da banda, assim, de sempre ter uma piada junto, assim. Não necessariamente uma piada, né? Mas um humor, de alguma maneira. E acho que a gente conseguiu traduzir isso muito bem, assim. Que é essa vibe, assim, do trash, do croma, das coisas acontecendo e da... É isso. Eu acho que esse documentário conseguiu capturar perfeitamente isso, assim. Mais do que eu esperava, porque é difícil, né? Tipo, sempre quando tá trabalhando com um produto assim, é muito difícil tu capturar tu imaginar uma coisa e ela acabar se consolidando, né? Então eu fiquei super feliz, assim, com todo o resultado, porque é isso, né? E também quando dá pra perceber que a gente fala bastante, então é difícil, sabe, fazer uma coisa coesa. Ano passado a gente lançou nossa primeira música, né, de fato, né? Pra vocês verem, é que assim, ó, o rolê tava no céu, tava no ar, e a gente agora pegou e abraçou ele, sabe?
virou um bebezinho, assim, ó, que tem um primeiro resultado, assim, que foi o Atami, que foi o resultado da gente ter conhecido a Manu. Que Atami é um rolê, né? Atami é tipo várias coisas que são muitas coisas e acabaram sendo várias coisas. Que virou nossa produtora e que daí propôs pra gente toda uma ideia que era baseado no rolê dela de estar se formando em design de moda, e ela ia ter um desfile onde ela ia apresentar umas peças dentro de um conceito. E que ela, estruturou altos projetos de apoios, de patrocínios. E ela queria uma música exclusiva para rolar no desfile dela, né? Rola sempre um evento na formatura da moda da UDESC, um evento grande de desfiles e tal. Eu não via sentido na minha música de desfile ser uma música qualquer. E eu queria também que fosse instrumental. E eu pensei, cara, Grilos Mosquitos. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, pessoal da Grilos Mosquitos, que esteve aqui com a gente hoje, nesse papo super bacana. Sigam as redes da Grilos Mosquitos. Tá por aí na tela, na descrição do vídeo também. Sigam também as redes do Projeto 1230, esse projeto que acontece na Universidade Federal de Santa Catarina desde 1993. E ele é uma iniciativa do DAC, que é o Departamento Artístico Cultural, vinculado à Secretaria de Cultura e Arte da UFSC, a SECART. Um agradecimento especial para quem esteve aqui com a gente hoje, Gustavo Grilo, João Peters, também conhecido como Peters, e Pedro Germer, muito obrigada. Obrigada também a Manuele Dalsasso, produtora da banda. E é isso, pessoal. Agora vocês ficam com uma apresentação da Grilos Mosquitos na íntegra. É isso.
comecei a namorar essa semana aqui. Brincadeira. Não, é brincadeira, mas é verdade. Eu e o Grilo, a gente namora, né? E eu conheci a banda através dele, né? De acompanhar nos shows e fui ali. Vocês precisam de uma ajuda com as redes sociais? Beleza, vou ajudar com as redes sociais. Vamos fazer umas camisas, vamos fazer uns adesivos. E foi aí que eu comecei a me envolver mais com a banda e comecei a trabalhar produzindo eles, né? Cuidando dessas coisas, primeiro dessas coisas menores, assim, de redes sociais e tudo mais. Até, enfim, marcar show e cuidar da agenda e marcar entrevistas, essas coisas. Se hoje eu trabalho com música, como empresária e produtora na música, é por causa da Grilo dos Mosquitos. E os meninos falam uma coisa muito legal, o Peters fala bastante isso, que a Grilo dos Mosquitos é uma escola, né? E foi uma escola também para mim. Não necessariamente na música, mas tudo que envolve a produção e o business e o empreender na música, né? Porque é uma forma de empreender, né? E você que tem uma banda, que tem um trabalho solo, que tem vontade de participar aqui com a gente do Talk Show 1230, nós estamos com inscrições abertas. Basta você preencher o formulário de inscrição que está aqui na descrição do vídeo, tem um link que também está nas nossas redes sociais, na bio do Instagram. E é só preencher que a gente conversa, que a gente combina e você pode vir aqui participar também do Talk Show 1230. É isso então, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.